Fala pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, né, com mais uma live da página História com Teologia. Vou esperar o pessoal ir entrando. Hoje temos uma live um tanto especial com o professor Kiefer, né? O professor Kiefer é um amigo, tá? Quero dizer que eu vim com a blusa do Flamengo propositalmente, porque o meu time ganhou um título em cima da dele, tá? Vou fixar o tema aqui. Só um instante. Enquanto vocês vão entrando, quero agradecer a presença de todos. Dar um abraço para minha tia Elita, para o Silas, para o Josias, né? Para quem não sabe, Josias é judeu, é um amigo nosso. E hoje estaremos tratando sobre a história do pentecostalismo. Só fixando aqui. Quero deixar já um abraço para todo mundo aí. Hoje eu participei de uma live com a pastora Midian. Deixar um abraço pro Jonathan aí. Boa noite, Jonathan. Tá? Quero agradecer pela presença. E eu já vou chamar o nosso professor Kiefer. Deixa eu chamar ele aqui. Já para ele entrar. Enquanto isso, eu peço que você vá compartilhando, né? Peço você também que vá falando para da onde vocês falam, né? Peço que vocês nos informem de qual estado vocês estão falando. Deixa eu ajustar aqui. Teve alguém já que perguntou, Kiffer, tudo bom? Eu falei que eu vim com a blusa do Flamengo de propósito, porque o Flamengo ganhou o título em cima do Internacional. Então... O que eu vou dizer, né, cara? Como é que eu vou me defender dessa? Como é que eu vou me defender dessa? Não tem como. Tá certo que... Não, deixa quieto. Melhor deixar quieto. Vamos deixar eu quieto. peço você que vá compartilhando, vai comentando de que estado você está falando aí, tá? Enquanto nós vamos para a apresentação do professor Kiefer, né? Kiefer, o teu primeiro nome é Tiago, né? Tiago, isso aí. O primeiro nome é Tiago. Eu quero que você se apresente, você fala um pouco da sua parte, da sua área acadêmica, né? O que você pesquisou no seu mestrado, no seu TCC, onde você se formou, o que você está pesquisando no seu doutorado, que é o tema central do assunto, né? A gente está com um povo bem diverso, né? Aí de Recife, pessoal aí... Que legal. Birigui, São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo aí. Tu tá me ouvindo bem aí, Felipe? Tô te ouvindo bem aqui. Maravilha. O professor Kiefer, você pode falar aí da sua área, da sua trajetória de vida, né? Então, boa noite a todos. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É sempre uma honra quando tu me convida ou para conversar, ou mesmo para quando compartilha algo que eu publico. Para mim é uma alegria ver que tem atingido pessoas boas, que pensam mesmo as coisas que eu, muito parecido, né? E compartilho para o restante do país. Então é muito, muito gratificante para mim. Feliz de ver várias pessoas aí que nos acompanham comentando. Essa live aqui ela é importante para mim, inclusive porque faz 8 meses que eu publiquei o primeiro vídeo de história da igreja lá no meu canal do YouTube. Aqui na página Cristianismo do Tempo faz um pouquinho menos de tempo que eu publiquei, né? Eu publicava na página Professor Kiefer, foi até por influência tua que eu fiz a página Cristianismo no Tempo. Mas, apesar de não ser ainda uma página pequena ainda, mas a oportunidade que a gente tem, né? Fiz amizade da Bahia, fiz amizade do Rio de Janeiro, fiz amizade de São Paulo. Isso eu não poderia fazer em outros ambientes que não fosse por meio
da tecnologia, do Instagram, né, do YouTube, conhecer vários amigos que estão me ajudando nessa caminhada. Inclusive na parte acadêmica eu não conheceria, né? Porque eu teria que ir até o Rio de Janeiro para apresentar num evento, alguma coisa, para conhecer essa galera. Então, acho que pelo Instagram, por essa forma de compartilhar conteúdo, a gente conversava sobre isso, inclusive ali na reunião da BC2, né, de História, que compartilhar conteúdo para além da torre da academia é muito gratificante, conhecer muitas pessoas, né, de tradições diferentes, de grupos diferentes. Isso é uma grande alegria para mim, de verdade. E a minha trajetória, tu quer saber, Felipe? Eu sou formado em História pela Universidade La Salle, aqui de Canoas. Mandar um abraço aí para a Madu, que está comentando. Me formei em 2016, né? Entrei em 2013, me formei em 2016. Foi aquela faculdade que eu fiz em... Teve semestre que eu fiz 8 disciplinas, sábado de manhã e sábado de tarde, eu já estava pirando, Eu sei o né? que é isso. Tá ligado, né? E aí já encaminhei no ano seguinte no mestrado, terminei o mestrado em 2019. E quando eu entro na faculdade de História em 2013, eu entrei bem com esse propósito assim de estudar a história da igreja na época, né? Porque eu tinha dois amigos, depois, quando eu falar por que eu escolhi pesquisar o pentecostalismo, eu tinha dois amigos dentro da Igreja Assembleia de Deus que eu congregava, que eram professores de história, eram teólogos, são, na verdade, né? Inclusive um deles, uma hora tu podia chamar aqui no canal para falar sobre a Fórmula de Concórdia, os luteranos, ele é mestre pela Eita. Este, é muito legal, Gabriel Canitz, meu amigo. E eles conversavam assim, falando de reforma protestante, e eu achava o máximo, porque eles discordavam entre si, eles concordavam em umas coisas, no outro eles discordavam. Aí eu dizia, não, mas Lutero ele achava que era isso, e o Calvino achava que era isso. Eu achava aquilo ali o máximo, não entendia nada, né, do que eles estavam conversando, mas achava o máximo. E aí eu entro em 2013, na verdade eu escolhi fazer faculdade de História no dia da formatura do ensino médio. Não foi algo que sempre quis fazer História. Isso aí comigo não funcionou. Foi bem assim, quase saindo mesmo do colégio que eu fiz essa escolha. E aí quando eu entro eu pensava que ia ter disciplina, vai ter a disciplina História da Reforma, História da Revolução Farroupilha, História... Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente estuda por períodos. E mesmo que estude por períodos, na realidade, a gente aprende a estudar história, não aprende história em si. É mais teoria, é mais as divergências que se tem de pensamento do que um estudo como a gente tem no colégio, por exemplo, né? E aí, com o tempo, não tendo professor para orientar sobre história da igreja, a gente vai fazendo amizade lá que pesquisa algumas outras coisas, eu me encaminhei para mais uma história social e política, né? E aí, na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre os trabalhadores da cidade de Rio Grande, é uma cidade bastante antiga aqui do Rio Grande do Sul, e como que ali na década de 50 eles se quebravam, batiam pau, queimavam coisa contra os policiais e os policiais contra eles, né? E na época de Guerra Fria, época de Partido Comunista na ilegalidade. Então, na graduação eu pesquisei isso. E no mestrado, eu pesquisei os deputados, na verdade, antes deles se tornarem deputados, né, a formação do Partido Social Democrático no Rio Grande do Sul entre 1945, que é a queda do Vargas, e 47, que é quando tem a primeira Assembleia Estadual Constituinte, né. Aí terminei o mestrado, já estava por aqui com político, não aguentava mais isso, porque tu sabe que estudar história política nas reuniões de GT, tu conversa muito mais sobre a política de hoje do que a política no passado, né? Então era bem na época de Lula, Bolsonaro, Dilma, Temer, então minha cabeça estava explodindo, não queria isso para mim, até para minha fé. Teve uma época ali do mestrado que foi prejudicial. E aí eu larguei de mão, inclusive não queria mais fazer mestrado e doutorado. E aí em janeiro eu já escutava o Bibo, comecei a escutar os podcasts que participava o Lucas, nosso amigo, e sou um gaúcho sim, Fênix, Motopeças.
E aí comecei a escutar esses podcasts do Bibo, e aí comecei a fazer os cursos do Lucas, desde lá aqueles primeiros cursos sobre os pais apostólicos, depois passando pelos cursos ali da Igreja na Contemporaneidade, e hoje faço a pós-graduação também em História da Igreja, lá no Seminário Batista do Sul. E seguindo aí, eu entrei no doutorado para pesquisar sobre o pentecostalismo, um doutorado na Faculdade Zeste, a mesma faculdade que o Heinck faz, que esse meu amigo Gabriel fez o mestrado dele. Então, eu estou fazendo... É na mesma cidade que a Unicinos que eu fiz o mestrado, né? Em São Leopoldo, aqui perto de Canoas, que é onde eu moro. Então, a minha trajetória acadêmica seria essa, né? Tua trajetória, tu já tem uma estrada bem longa, né, Kiff? Quero falar para vocês. Tem uma amiga minha, que eu participei na live hoje mais cedo, que ela fala assim, se não compartilhar a live, você está em pecado. Vamos ver se isso funciona aqui, né? E essa é uma live aqui sobre pentecostalismo, que a gente profetiza se cumpre. Exatamente. Ô Kiff, eu quero que você segure aí, porque vocês têm que entender esse lado, né? Porque você tem que conhecer a mentalidade do historiador, a mentalidade de quem está estudando isso, tá? Então, você segura, a parte boa vai vir, tá? Segura aí, compartilha a live, larga o coração. Ô, Kiff, por que que te motivou a você pesquisar o pentecostalismo? Logo esse assunto hoje que é tão falado, né? Cara, eu nasci num lar cristão. Desde que minha primeira lembrança, assim, eu já estava dentro da igreja, né? Meus pais são evangélicos, congregaram a vida toda na Assembleia de Deus. Meus avós, eu creio que por parte de mãe tenha sido o avô dela que se converteu, né? Por parte de pai eu preciso perguntar para ele, porque eu não me lembro, mas eu sei que o meu avô já era... mas agora o bicho pegou. Olha quem entrou na live aí. Agora o bicho pegou. Quem se converteu na minha família, meu avô já era cristão, já era o meu pai. Então, meus tios são cristãos, meus irmãos são cristãos, e todos da Assembleia de Deus aqui da minha cidade, de Canoas, né? Então, desde a minha primeira lembrança, assim, eu estava ali presente. Chegou o homem, né? Então, desde a minha infância eu estava presente ali na Assembleia de Deus, cantava em coral infantil, fazia peça de Natal, de Páscoa. Então, das minhas primeiras lembranças foi dentro da Igreja Assembleia de Deus e imerso no pentecostalismo, né? Eu me lembro desde criança os pastores pregando sobre batismo com o Espírito Santo, pregando sobre curas, pregando sobre a possibilidade, né, de expulsão de demônios. Eu vi muitas pessoas possessas por demônios na minha infância, assim, que era apavorante, né? Vi muitos cultos, assim, de pessoas levantarem no meio do culto, profetizando, falando mensagens, assim, para a igreja. Então, isso foi muito natural para mim. Eu cantava hino da harpa, que é o hino das Assembleias de Deus, né? Então, se é para escolher, eu sou time hino da harpa, não sou time cantor cristão, tá? Eu sei os hinos da harpa de cor, o cantor cristão eu não sei tanto. Então, desde a minha infância, assim, eu faço parte... Eu fiz parte do movimento pentecostal, né? Por exemplo, essas discussões que a gente tem hoje de calvinismo e arminianismo, se o batismo é por aspersão ou é por imersão, isso aí eu não passava pela minha mente. Quando eu descobri que tinha pessoa que entende que não vai ter arrebatamento, eu pirei, assim, como assim? Mas uma coisa tá tão normal. Quando eu achava que a pessoa achava que não tinha possibilidade, né, que tinha possibilidade de não perder a salvação quando tu crê em Cristo, para mim não fazia sentido aquilo na minha mente também, que tinha protestantes que batizavam por aspersão, não fazia sentido na minha mente, porque eu fui criado sempre dentro da forma de pensar das Assembleias de Deus da minha cidade, né? Só que com o tempo a gente vai conhecendo, vai vendo, as discussões, por exemplo, não era calvinismo e arminianismo, era escatologia. Então eram 7 anos lá, 3 anos e meio, do anticristo quietinho, depois os 3 anos e meio o anticristo bombando, o milênio, enfim. Então essas discussões
estavam presentes desde o começo. E aí, ali por volta de 2008, 2009, eu comecei a ter acesso, bem guri, assim, adolescente, ter acesso a essas doutrinas que não eram da Assembleia de Deus, né? Essas discussões calvinistas, enfim. E aí, nesse sentido, eu comecei a me interessar, mas e aí por um caminho que não era muito errado, que não era muito certo, perdão, de pensar que todo mundo estava errado e que estava do meu lado, que eu sou bem assim. Como é que eu posso dizer? Tu me conhece, tu vê lá no grupo da BC2, tu vê as nossas conversas no privado, eu sou bem estressado, assim, eu não consigo guardar assim, as coisas, eu falo mesmo. Isso. Assembleiano. Exatamente. E aí eu fiz isso para as outras pessoas, né? Eu me tornei um xarope, E aí entrei na faculdade de História, me tornei mais xarope ainda, né? E aí eu interpretava errado esses caras, porque esses de fato que me ensinaram sobre quem era Calvino, quem era Lutero, quem era eles não estavam contra o pentecostalismo. Pelo contrário, eles são pregadores pentecostais raiz mesmo, que pregam sobre cura, pregam sobre batismo com o Espírito Santo, pregam sobre salvação. Mas eu interpretei totalmente errado aquilo. Eu olhando assim, mais maduro, né? Sou novo ainda, mas olhando de forma mais madura para o passado. Eles eram, de fato, profetas de Deus. Eu que era um guri que nem lia a Bíblia direito, que queria ensinar os outros qual era a doutrina correta, né? E aí, na faculdade, eu meio que dei uma desgringolada para o caminho errado também. E aí, quando eu passo por algumas experiências, troco de igreja também, né? Agora eu congrego numa igreja batista, que é bem tradicional, não é uma igreja pentecostal. Mas eu olho para o passado e vejo as minhas arrogâncias, eu me vejo... Tem aquele livro que diz, né? Tem dois livros, Conselho para Jovens Teólogos e Ortodoxia Humilde. E um deles, não me lembro qual deles, dá o exemplo de um terno grande, de um adulto para uma criança. E a criança não cabe ali dentro. O conhecimento ele existe, mas a criança não cabe dentro, porque não tem maturidade. Então eu tinha um pouco disso. E aí eu, olhando para os temas que eu poderia pesquisar no doutorado, pentecostalismo, que eu via pessoas que dentro do movimento pentecostal que não entendiam o movimento, mas também pessoas de fora que olham para o pentecostalismo com uma forma muito preconceituosa, né, de ouvir pregadores dizer que o pentecostalismo tem que acabar, ou que tu não consegue viver em santidade se tu for pentecostal, ou mesmo que do nada o pastor pentecostal abre a Bíblia no púlpito e começa a pregar, coisas que... Ou que a profecia dos pentecostais substitui a Bíblia. Nenhum pentecostal sério defende isso, né? A Bíblia é a regra de fé do pentecostal também. Então eu decidi pesquisar o pentecostalismo nesse sentido. A ideia inicial era pesquisar mais uma questão sociológica, como é no PPG de teologia, daqui da minha cidade, né? Ver como é que os assembleianos daqui da minha cidade eles interpretavam suas próprias histórias. Mas pensando também de uma forma mais assim utilitária, eu ia saber que quem ia querer saber da Assembleia de Canoas era só os assembleianos de Canoas. E quem ia querer saber de um pentecostalismo mais assim universal, dos primórdios, aí seria mais pessoas, né? E aí eu resolvi pesquisar mais questões relacionadas com o início do pentecostalismo do Charles Fox Parham. Não sei o que meu orientador ainda pensa disso, estou em conversa com ele, mas se ele liberar, vai ser isso que eu vou pesquisar pelos próprios 4 anos. Inclusive o comercial que tu fez, né? Pesquisador do pentecostalismo. Eu acho que 2 meses de pesquisa já serve como pesquisador do pentecostalismo, né? Mas a gente está lendo coisa bem antes do doutorado, né? Sobre esse assunto. Mas assim, oficialmente, faz pouco tempo que eu estou pesquisando o tema. Até para o pessoal entender, né? Eu não estava mentindo. O Kiffer, ele é bem humilde, como vocês estão vendo, né? Olha o professor Lucas Gesta entrou aí. Entrou o Kenner, entrou o Rafael da Gama, tá o Silas, só o pessoal da pesada aí. Ó, o Kevin, minha tia Elita. Dá um abraço para todo mundo aí, tá? Eu quero até dizer para vocês, compartilhem essa live, porque a gente vai entrar no assunto propriamente dito, né? E eu falei, eu não menti, o Kiffer já pesquisa isso há um bom tempo, tá? Que ele é uma pessoa bastante humilde, mas a gente conversa bastante, ficamos muito amigos, tá? A ponto de brincarmos um com o outro.
postarmos aqui stories, né, brincando um com o outro. Então, ficou uma amizade muito bonita, assim como com o professor Lucas. Vamos fazer ainda uma live tripla, nós três, né? Mas, ô Kiff, eu quero perguntar Manda. para você, o que é pentecostalismo? Como você bem disse, o pessoal não entende, quem está de fora critica uma coisa que não conhece, e quem está de dentro não Uhum. consegue explicar o que faz parte. Né? Mais ou menos isso aí. Né? E eu quero perguntar para você, o que é o pentecostalismo? Tem como você também, dentro dessa pergunta, né, até por causa do tempo, né, temos 20 minutos de live, temos mais 40 minutos ainda para falar, temos bastante tempo aqui. Mas tem como você traçar um panorama até o início desse movimento, de quando começou Uhum. essa ideia, porque tem gente que fala que John Wesley é pentecostal. É meio, né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso aí. Então, esses dias até tu postou, né, que a diferença entre o Pentecoste, ali de Atos 2 e o pentecostalismo, né, que é essa diferença histórica. E, assim, como quem é pentecostal, eu não vejo muito problema em interpretar que sempre houve pentecostalismo na história, né? Porque uma coisa é a experiência, outra coisa é o entendimento sobre a experiência. Mesma coisa quem, sei lá, pensa nas questões lá da Tulip, né? Olha aí, o Lucas Gessa dando uma pressão. Eles vão pensar que a graça sempre foi daquele jeito que está ali, disposto naquele modelo ali. Mesmo que a interpretação tenha sido num dado momento da história bem tardio, né? Então eu não vejo problema muito nisso. Mas, como historiador, eu preciso definir o contexto histórico e um marco histórico para o nascimento, né, de um movimento. E, sobretudo, o entendimento acerca de determinado assunto bíblico, teológico, para que esse movimento se inicie. Né? E, sem dúvida, o pentecostalismo, como a gente conhece hoje, ele tem, durante o tempo, uma mudança, e o início dele certamente é no início do século XX. Então é um movimento muito novo. Um movimento muito novo que tem um crescimento assim gigantesco, né? As igrejas pentecostais no Brasil é o maior número no mundo também, só perde para a mesma a Igreja Católica Apostólica Romana, e a gente sabe como tem não praticantes dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então esse número é muito relativo também. Mas eu tenho que dizer assim, quando o pentecostalismo nasce, a gente precisa entender que o contexto ele não é mais de um protestantismo igual ao protestantismo que nasce a partir das reformas. Aconteceu alguns eventos no decorrer da história que fizeram com que se renovasse esse entendimento dentro do protestantismo, que vai ser importante para o nascimento, inclusive, do pentecostalismo, e depois o que a gente vai ver lá no século XX, a questão dos movimentos evangelicais, né? Mas nesse sentido, quem segue a página também está careca de saber que não existiu só Igreja Católica Apostólica Romana desde lá do começo do cristianismo, e depois, século XV, XVI, XVII, começou a dar as explosões protestantes. A gente sabe que sempre foi muito mais complexo, né? Sem pensar em igrejas orientais, no Ocidente também é a mesma coisa. Mesmo na Idade Média teve os movimentos de reforma ali, né? Como tu já trouxe aqui bastante vídeos na página. A questão que a gente precisa entender é que realmente nos séculos 16 ali e 17 teve uma mudança no pensamento ocidental com as reformas, né? Seja para o lado católico, seja para as igrejas protestantes que estão nascendo ali. Teve uma mudança, sim, porque monarquias vão se converter ao protestantismo, a política de algumas regiões vão se render ao protestantismo e vão fazer com que as pessoas que estão ali naquele cenário se tornem protestantes, né? E isso vai criar diversos conflitos, inclusive conflitos que geravam morte. Isso a gente sabe que na história do cristianismo a gente tem um movimento na Inglaterra, a gente tem Guerra dos 30 Anos, que são realmente pessoas morrendo
levando no peito o nome da igreja do seu país, né? E também questões mais frias, assim, dogmáticas, de celebrar a ceia de maneira diferente, de entender a eclesiologia de maneira diferente. Isso gerou verdadeiras guerras contra protestantes e católicos, contra católicos, de protestantes contra protestantes, né? Isso a gente pode ver, inclusive, no curso do professor Lucas, já divulgando aí sobre a igreja na contemporaneidade, né? E nesse cenário de uma dogmática fria, de guerras, inclusive, dessas igrejas nacionais, a gente sabe que vão nascer alternativas ao protestantismo dessa época. Alternativas que vão fazer que, aos poucos, esse protestantismo, que nasce da reforma, que ele comece a se modificar para nascer um novo protestantismo. Então a gente tem, por exemplo, aqueles racionalistas. Era mais a questão da razão, era mais a questão daquilo que a natureza podia explicar, daquilo que era universal, né? Não simplesmente assim... revelacional, mas algo que era universal, uma ética laica, uma liberdade humana para todos, né? Bem naquele pensamento racionalista que começa a nascer na modernidade. Outros grupos, e aí pode se confundir com o pentecostalismo, porque eles vão beber muito disso, inclusive na sua experiência nos Estados Unidos, são as opções mais espiritualistas. Porque esses tempos o Iê perguntou para mim, né, o que era o espiritualismo, e aí eu respondi ele com uma música da Jamile, essa força vem de dentro de você, que era bem isso, né, de tu te conectar com a verdade que está dentro de ti, de ter uma experiência mística de contato sem intermediários, né, então a gente vê o caso de Jacob Boehme, o caso dos Quakers, grupos que eram bem assim contra, né, a institucionalização do cristianismo, enfatizava essa luz interior. Os Quakers, por exemplo, eles faziam muitas vezes cultos em silêncio, precisava alguém ser inspirado ali para cantar um hino, para ler uma palavra, para pregar, e às vezes o culto era de fato em silêncio, né? Uma experiência que teve espaço para as mulheres, que não era muito comum nas igrejas ocidentais. Por exemplo, a esposa do pai do pentecostalismo, e aí já dando um spoiler, que é o Charles Fox Parham, ela era de uma família Quaker. O casamento do Parham vai ser um casamento nos moldes Quaker. O Parham, a doutrina dele que ele desenvolve, vai ser uma doutrina que vai beber muito dos Quaker. O avô da esposa dele o David Baker, era alguém dessa tradição, né? E outras tradições também que vão surgir, que aí talvez seja que eu gosto mais nessa época, que é a opção pietista e um pouquinho além a opção metodista, né? Tanto ali a questão pietismo que nasce dos luteranos, né? O metodista é mais a parte da Inglaterra, vai ter essas mudanças nesse movimento, a importância da experiência, a importância da necessidade de fazer boas obras, de uma vida com Deus, de um relacionamento pessoal. Tá? Que existia assim diferença entre aquele que servia a Deus e aquele que não servia, naquela necessidade de um arrependimento cotidiano, de uma preocupação não só do teu país levantar a bandeira de um protestantismo, seja ele qual for, mas também tu te preocupar com as outras pessoas que não conhecem a mesma fé que tu, preocupação com missões, com serviços sociais. Então começam a nascer esses pensamentos na Europa. E esses pensamentos vão chegar no Novo Mundo, vão chegar nos Estados Unidos, vão chegar na formação das 13 colônias e depois vão se desenvolver e fixar no país a partir, né, da independência dos Estados Unidos. Então, essas novas formas de protestantismo vão chegar nas Américas. Tá? E aqui vai se formar várias novidades, né? Pelo metodismo, pelo mesmo puritanismo, né? De forma diferente, pelos Quaker. E aí a gente vai ver no século XX aquelas experiências de grandes pregadores que vagavam pelos Estados Unidos, vários caras, né? Que o próprio Wesley, agora me falha a memória, me ajuda aí, Felipe, aquele que era amigo do Wesley, que valorizava isso, que tinha uma forma de pregar que não era só tu ler aquele sermão chato lá 2 horas lendo sobre
sobre assuntos super complexos que não tinham realidade nenhuma na vida das pessoas, né? Ele utilizava as emoções para pregar, era uma pregação assim ao ar livre, coisa assim, super pregação, né? E os Estados Unidos vai ter essas experiências do primeiro grande avivamento, do segundo grande avivamento, né? Então as pessoas, elas vão, nesses avivamentos, elas vão se converter, e coisa que não tinha antes, que tu só fazia parte de um país que era protestante, tu era protestante. Agora, quando tu te arrepende, quando tu te converte, e eu não estou dizendo que o arrependimento verdadeiro nasce aqui, sempre existiu, né? Pessoas que se converteram, mas agora a ênfase do protestantismo nisso, porque as pessoas, elas se convertem, elas começam a chorar, elas começam a tremer pelo seu pecado, elas vibram de entusiasmo, né? Algumas chegam até a desmaiar quando descobrem que são pecadoras. Então começa a ter uma mudança. Os cultos agora, cada vez mais pessoas, começam a crescer. E isso eu estou falando de século XVIII. Ah, século XVIII faz bastante tempo. Bom, a gente tem um cristianismo desde o primeiro século, então o século XVIII é onde, em termos de história, né? É muito novo isso. E os Estados... É recente. E os Estados Unidos tem esse crescimento dos metodistas e dos batistas, né? Os metodistas, eles enfatizam muito essa pregação, pelo menos nessa época, dos leigos. Os batistas, a mesma coisa. Cada igreja batista tem uma confissão mais individual, né? Não é aquela coisa nacional. Os batistas têm essa liberdade na sua liturgia, e isso vai chegar nos Estados Unidos, muito forte. Pregadores de outras denominações vão pregar. Imagina lá no tempo num país luterano vir pregar um presbiteriano, um anglicano na tua igreja luterana. A pessoa saía de lá apedrejada da igreja, tá ligado? A mesma coisa ao contrário. E ao mesmo tempo que tem essa pregação de arrependimento, essa pregação de arrependimento vai se mostrar como? Vai se mostrar numa espécie de moralismo. Então tu vai ter guerra contra o álcool, tu vai ter guerra contra roupas que não eram roupas assim santas, digamos assim, tá? No estado do Parham, isso vai ser muito forte. Os profetas, tanto aqueles profetas mais ligados à política, no caso dali do Kansas, o populismo, né? E outros profetas mais simplesmente religiosos, a linha é tênue entre o profetismo e entre o moralismo, né? A linha é muito tênue. E é dessa época também que nascem as sociedades bíblicas. Então a gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, né? É nessa época que vai nascer a Sociedade Bíblica lá nos Estados Unidos. Vários direitos às mulheres, inclusive, que vão influenciar o direito mais público, né? Não simplesmente privado das igrejas. Crescimento de seminários, ou seja, importância de formação para os leigos, né? Não simplesmente aqueles doutores que se tinha, dogmáticos que se tinha lá na Europa. E o segundo grande avivamento, aí é a mesma coisa, só que para um lado mais popular. Os Estados Unidos está descobrindo ainda o Oeste. Aqueles filmes, aqueles desenhos do Pica-Pau não é em vão, né? Eles estão ainda descobrindo, eles estão brigando com o índio, os cowboys lá estão lá no Faroeste, o filme de Bang Bang fazem sentido, né? E eles estão indo para lá, um ambiente que tem pobre, um ambiente que tem criminalidade, um ambiente que tem muita pobreza, e vai se desenvolver lá um tipo de cristianismo também, e protestantismo popular, muitas vezes anti-intelectual, anti-cientificista, bem explosivo. O Parham vai beber muito disso, a gente vai chegar nisso. E aí, tu postou nos stories e perguntou se os caras jogando bola lá, aquilo, e gritando e fazendo uma algazarra, se aquilo era pentecostalismo. Olha, aquilo é pré-pentecostalismo, inclusive. Porque nos acampamentos que vão começar a se formar nos Estados Unidos, os revival camps, né, que chama, vai ter muitas experiências assim, de pessoa que vai chorar, pessoa que vai correr, que vai rir, que vai tremer, nessas experiências. É não jogar bola. Jogar bola não, né? Jogar bola não. Mas se tivesse lá, eles faziam um futebolzinho, né? Tu disse que o maior... Se jogar bola é pentecostalismo, então o Ronaldinho é o pentecostal, né? Muitos latiam, inclusive. Há relatos, né? Aí pode ficar aquela coisa, né?
Ah, mas isso aí é a oposição postando, publicando sobre esses acampamentos. Mesma coisa quando chegar lá no Seymour, né? Que dizia que era uma Babel de línguas, que ninguém se entendia. Tá certo, no caso do Seymour foi mesmo a oposição que postou os jornais, né? Debochando sobre ele. Mas como a gente é historiador, a gente tem que levar em conta também que essas opiniões contrárias ao movimento, elas tinham no fundo um motivo para serem. Eu não vou chegar numa igreja presbiteriana e vou chegar em casa contando que lá eles davam cambalhota, porque isso é inadmissível de acontecer lá. Então tinha um fundinho de verdade nesses argumentos que se davam em relação a essas experiências. Né? A mesma coisa, o Parham, né, enaltecendo o movimento que tinha, que a Agnes Osman, lá a gente vai chegar também nisso, falava em chinês, falou por 3 dias. Há controvérsias, mas tem um fundo de verdade também no discurso dele. Nós, como historiadores, precisamos ler nas entrelinhas. Esse novo protestantismo também surgiu grandes pregadores. O século XVIII, XIX, ali é a época de caras como Hudson Taylor, Moody, o próprio Spurgeon lá na Europa, né? Então são caras que a gente precisa parar um pouquinho e pensar sobre eles, né? Mas o que diretamente vai, e aí eu já termino essa parte, Felipe, diretamente vai influenciar o pentecostalismo é um movimento que nasce nos Estados Unidos, que é o movimento de santidade, tá? Esse movimento de santidade, ele é influenciado por 2 grupos, tá? Tanto os revival camps, quanto o próprio metodismo, tá? E o movimento de santidade, olha aí que interessante. O pentecostalismo tem muito a questão da segunda bênção, né? O batismo com o Espírito Santo. E isso não foi criado da cabeça do Parham. Já existiam teólogos ou pensadores, ou mesmo pessoas populares, que imaginavam que se tinha uma segunda experiência além da conversão. E no caso do movimento de santidade, essa segunda operação da graça de Deus na vida das pessoas era uma oportunidade para elas, era um dom que Deus dava, que as pessoas elas seriam limpas do pecado original. Elas teriam a possibilidade de não mais sofrerem a influência do pecado sobre a vida delas. Tá? Então, o movimento de santidade, que foi assim uma febre nos Estados Unidos, todo o movimento pentecostal, a gênese dele vai beber desse movimento, tinha essa influência do movimento de santidade. Né? A pessoa não pecava mais, a pessoa encontrava de fato, finalmente, a perfeição. E eles também enfatizavam a continuidade dos dons espirituais. Tá? Isso é outra coisa, que quando eu comecei a estudar a história da igreja, ou mesmo ter contato com outras pessoas que não eram assembleianas, que quando eu vi gente que dizia que os dons espirituais não existiam mais, eu entrei em parafuso. Como assim não existe mais? A minha família, inclusive, minha avó, se eu falo que tem igreja que não acredita nos dons hoje, ela pergunta, tá, mas eles não acreditam no Espírito Santo? Aí eu, não, vó, eles acreditam sim no Espírito Santo, mas eles não acreditam que aqueles dons lá do Novo Testamento se mantêm até hoje, tá? E aí, nessa época, ênfase de pessoas sendo curadas, pessoas falando em línguas, pessoas profetizando, então os Estados Unidos estava, principalmente no século XIX, estava nesse cenário. E é nesse cenário que o nosso personagem principal, e depois a gente vai entrar quem é o pai do pentecostalismo, né, Felipe? Já podemos entrar. Já podemos entrar? Já. Então, quem são os pais do pentecostalismo? Porque os pentecostais dizem ser um, né? Uhum. Você, como historiador e pesquisador, né, contra fatos, não há argumentos. Né? Uhum. Não é que seja uma veracidade total que possa ser um historiador daqui a 100 anos vir depois de você, que hoje você é o único, né, nessa área, vir depois de você, mais ou menos, mas vamos tratar assim, vir depois de você e encontrar um antes do Charles, né? Eu queria que você dissesse isso aí, porque tem muitos pentecostais assistindo a gente, tem outros também que não são, e tem muitos que gostam de história. Então eu gostaria que você falasse quem são os pais do pentecostalismo, ou quem é o pai. Tá, então assim, há consenso que foi no século XX que o pentecostalismo
nos moldes que nós entendemos pentecostalismo, que é aquele grupo que é continuista, ou seja, crê na atualidade dos dons, mas que além disso crê que o cristão pode receber e deve buscar o batismo com o Espírito Santo, e a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas, e aí a gente pode conversar depois que tipo de línguas estranhas são essas, nasce essa ideia, com esse molde completinho, no século XX. Mas, na história da igreja, teve tanto historiadores eclesiásticos quanto historiadores mais acadêmicos, e eu, nesse caso, eu dou ouvido para os dois, porque os dois faz sentido o que eles falam, tá? Eu não gosto dessa separação. Eles pensaram pelo menos 4 teorias de quem seria a paternidade do pentecostalismo. Então, a primeira, sem dúvida, que a gente pode falar um pouco dele especificadamente, sem dúvida é o Charles Fox Parham, né, como pai do pentecostalismo, por vários motivos. Ele mesmo se colocava fazendo parte do movimento pentecostal. Subtítulos das obras dele levam esse título, Primeiro Sermão do Pentecostes, sabe assim, que tinha acontecido lá na Escola Bíblica Betel, né, em Topeka, no estado do Kansas. O próprio movimento de Azusa, nos primeiros momentos, colocava ele como pentecostal. Outros, né? Diga. O Kiffer, perdão, mas o Parham, você está falando de documentos dele, né? Os documentos que ele escreveu e documentos que outras pessoas fizeram referência a ele. Que é para ficar claro para o pessoal isso aí. Isso aí. Então, para começar, ele mesmo se colocava como fazendo parte de um movimento pentecostal. Tá? Claro que não é tão claro, eu sou pentecostal, eu faço parte do pentecostalismo, mas ele utilizava essa palavra para se referir ao que estava acontecendo ali e o que ele estava trazendo como... que tem também uma progressão de pensamento, né? Começou com a cura, depois eu falo um pouco sobre isso, para só depois virar essa ideia das línguas, né? Então o próprio movimento da Azusa, no primeiro momento, depois isso muda, coloca o Parham como pai do movimento pentecostal. Historiadores na história do pentecostalismo, e os nomes eu não vou ter certinho aqui, mas vocês podem ver que tem publicação das 4 teorias na minha página, aí, Cristianismo no Tempo, depois se puderem seguir eu agradeço. Eles vão colocar o Parham porque eles dizem que sem a interpretação não havia movimento pentecostal. Tu não pode dizer que ele sempre existiu, porque nem sempre aquilo que faz com que os pentecostais sejam identificados com pentecostais existiu. E também tu não pode dizer que foi depois. Tu precisa marcar o movimento a partir da qual aquela interpretação começou a ser divulgada. Outros, inclusive, dizem que o movimento pentecostal iniciou quando eles começaram a estudar para chegar na conclusão de que as evidências do batismo com o Espírito Santo eram as línguas estranhas. Então já começa por aí. Outro grupo vai dizer que, na verdade, o pentecostalismo não tem pai humano. Tá? Que o pentecostalismo ele é filho do próprio Espírito Santo. E não tem paternidade, eles negam paternidade. Eles até citam o Seymour em algum momento, eles até citam o Parham em algum momento, mas é só para dizer que esses homens foram usados por Deus para trazer, né, aquele movimento, o movimento da chuva seródia, né, que muitos chamam, para trazer aquele movimento para os Estados Unidos e posteriormente para o mundo. Outros ainda vão dizer, e esses aí são mais críticos, que na verdade é a teoria simultânea, que são vários pais do pentecostalismo. E um desses argumentos é que eles não querem que o pentecostalismo seja algo com rosto e cara e focinho americano. Então, vários outros lugares. O país de Gales estava vivendo avivamento em 1905. A Suécia vai viver um avivamento. Os Estados Unidos, várias outras regiões, a África do Sul, vários outros lugares vão ter experiências parecidas com aquele movimento. Então, essa é a teoria simultânea, que em vários lugares do mundo surgiram homens de Deus, levantados por Deus, né? Talvez eles não chamem por Deus, mas a gente entende assim, que trouxeram a mensagem pentecostal. E aí aquele grupo que diz que foi o William Seymour, Rua Azusa,
que foi o pai do pentecostalismo. Talvez essa seja a teoria mais difundida no Brasil, tá? Por vários motivos. Por vários motivos. Um dos argumentos é que, talvez não seja tão conhecido esse argumento, mas uma explicação que até inclusive é boa, que o que diferenciou Atos 2 no dia de Pentecostes não foi as línguas estranhas, mas que foi várias etnias entenderam a mensagem. Então o Parham, que vai passar inclusive por casos de racismo que ele vai cometer contra o Seymour, que aquilo era só um movimento branco, mas que o movimento que foi branco e preto foi o movimento do William Seymour na Rua Azusa, porque era de fato o local onde várias etnias ali congregavam e várias etnias participaram do batismo com o Espírito Santo, né? E também vai ser o que vai expandir isso para o mundo, inevitavelmente. A promessa que o Parham tinha de pregar no mundo não vai se cumprir, ele não vai pregar em outros lugares. Mas a mensagem que é divulgada a partir de Azusa vai ser que o Durham, que vai passar o pentecostalismo para o Daniel Berg e o Gunnar Ving, vai experimentar. A Congregação Cristã do Brasil, ela vai vir para o Brasil a partir da influência da Rua Azusa. A Igreja Quadrangular vai ser formada a partir da Igreja da Rua Azusa. Então, do movimento da Rua Azusa, né? Então, essa internacionalização desse movimento da Rua Azusa vai fazer com que essa teoria seja muito forte. E também por causa dos escândalos que o Parham foi acusado, né? Ele vai ser determinado da vida dele, e aí eu tenho que fazer uma pesquisa mais a fundo. Ele vai ser acusado de ter casos de homossexualidade, ele vai passar por essa questão do William Seymour, né? O que aconteceu? Ele vai ter uma escola no Texas, e o William Seymour vai aprender sobre a mensagem pentecostal, e é dito que o William Seymour tem que estudar da porta, porque ele não dava aula para negros. Eu ainda tenho que pesquisar também mais sobre essa história para ver o fundo. Vem cá, então. Kiffer, perdão te cortar. Você está dizendo que o fator dos pentecostais, né, dos pentecostais propriamente dito, tirar a paternidade de Parham foi por causa de uma geografia, por exemplo, alguma coisa relacionada a isso? Eu creio que eles não citam tanto o Parham porque não foi do Parham, afinal, que o movimento foi para o mundo, né? Inclusive tem obras que citam, talvez pela treta que ele vai ter com o Seymour, dele querer dar uma baixada de poeira no movimento do Seymour, que era bem diferente do dele, né? Que hoje a gente tem uma linha do Freston, né? Das ondas do pentecostalismo, que até a gente conversa ali que já pode ser um pouco superada em termos já históricos, tá na 20ª, né? Já está fazendo aniversário já as ondas dele. Essas ondas fazem sentido para o Brasil, nesses modelos que ele coloca, de cura divina sendo a segunda onda, de troca de bênçãos sendo a terceira. Lá no nascimento do pentecostalismo, isso aqui é uma mistura, né? Cada lugar tem o seu, ainda mais pelas influências que tem no século XIX, ali, principalmente da cura, né? Da santidade da cura. E aí, nesse sentido, por ser mais internacional o movimento do Seymour, que eu acho que, e aqui no Brasil, né, a principal igreja pentecostal, que é a Assembleia de Deus, a maior, ela ter bebido do William Seymour, a partir de Durham, também contribui que seja o William Seymour o mais famoso aqui, né? Outros, como eu estava dizendo, eu me perdi aqui, mas eu estava dizendo sobre isso. Uns vão citar, inclusive, Topeka, que é a cidade onde teve a experiência de Águias, mas não cita o nome do Parham. Ele cita o que aconteceu lá na escola, tarará, tarará, mas não cita o nome do Charles Parham, por causa dessas experiências que ele passou também, né? Entendi. Você que está gostando aí, compartilha, vai largando o coração, tá? Eu tô com uma pergunta aqui, se possível, para você até, pra gente, eu gostaria da sua opinião. Tenho mais duas para você, mas eu gostaria da sua opinião na última. Então, se você puder, traz uma boa resposta para a gente e deixa um tempinho para eu te perguntar a última, tá? Pelo jeito que o pessoal está gostando, pode acontecer de passar de 1 hora. Para você tem problema? Por mim tá tranquilo. Eu não sei se daí depois tu queria botar no YouTube, né? Não sei se tem problema.
Depois a gente faz outro pro YouTube, faz outro pro Ou a podcast. gente termina em 1 hora e entra em outra. Tu que sabe? A gente segue, deixa na página aqui. Esse assunto, esse papo tá muito bom e a gente vai bater em outras oportunidades também. Beleza. Vem cá, o que é xenolalia? Estou falando até correto, né? O que é xenolalia e glossolalia? Tem gente que nunca ouviu esse termo, tem gente que de repente está aqui na live e nunca viu esse termo. O que é xenolalia e glossolalia e onde elas têm origem? Agora que pega. Não sei se pega para tu, para mim pega. Onde elas têm origem? Tá. Então, para eu não ser assim, como é que se diz, superficial na minha resposta, eu vou partir desde o comecinho da história do Parham, vou tentar resumir bem, para onde é que ele começa a conhecer essa ideia de línguas, né? Para quem não sabe, o Parham, ele não vai nascer no Kansas, mas ele vai para lá muito novo, e o Parham, assim, foi criado como filhinho da mamãe, né? Literalmente, os biógrafos dele, o James Goff, que é um baita do biógrafo dele, coloca que ele era visto na época dele como filhinho da mamãe, porque ele era muito doente desde pequeno, tá? Ele era muito doente desde pequeno, assim, a cabeça dele era grande, ele tinha astigmatismo, ele sofria de dores nas pernas, enfim. E aí, claro que ele fazia serviços mais domésticos, e essa doença fez com que ele, desde antes da conversão, ele tivesse a sua experiência muito devota. Então é dito que ele pregava para os animais da fazenda do pai dele, né? O pai dele ele vai acompanhar assim o fluxo econômico do Kansas. Ele vai começar sendo muito rico quando ele vai para o Kansas e depois eles vão dar uma queda, né? E aí quando a mãe dele morre, 1 ano depois da mãe dele morrer, ele tá na escola e tem um pregador lá, o irmão Lippert, que o irmão Lippert, ele diz que se ninguém se converter, ele vai parar de pregar na escola. E o Parham não tinha muito amigo. O hobby dele era assistir às pregações do irmão Lippert. Então ele dizia, vou levantar minha mão. É bem nessa época dos pregadores, né, de levantar a mão e tudo mais, está nascendo isso. Eu vou levantar minha mão, vou me converter, só para na próxima reunião o irmão Lippert está aqui. Só que ele levanta a mão e quando ele está voltando para casa, de fato, ele tem a consciência do pecado dele. E aí ele se converte. Ele até canta um hino gospel para tentar afastar a culpa do pecado, só que a culpa do pecado não sai, aí ele tem aquela experiência e promete que vai ser um pregador. E logo ele já está dando aula na escola dominical da igreja metodista, logo ele já está se preparando para o seminário, e chega um momento do seminário dele, ele sempre sofrendo com as doenças dele, que ele diz assim, pô, eu vou ser pastor, mas pastor não dá muito dinheiro. E se der dinheiro eu vou estar roubando do povo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser médico. Médico eu posso ser rico e vou estar ajudando o povo. Ninguém vai dizer que eu sou charlatão se eu cobrar caro, tá ligado? E aí ele vai para a faculdade de medicina, né? Só que as doenças dele voltam muito forte. E aí começa a nascer nele essa ideia de que a medicina era algo errado para o crente. Ele diz, inclusive, que o diabo convenceu ele que crente poderia ser médico. E isso vai se seguir na carreira dele. Quando ele tem um filho, tem uma experiência que ele joga fora todos os remédios, cancela o seguro de vida, porque ele tem essa ideia. E nesse sentido, né, até uma hora ele vai sair da igreja metodista, porque ele pregava bastante antidenominacionalista, ele achava que não tinha que ter placas, ele pregava muito mais a salvação e a conversão, e por estar ligado ao movimento de santidade já... a questão das pessoas se santificarem e menos que as pessoas deveriam ser membros da igreja metodista. Então isso também começa a incomodar os ministros metodistas, né? E ele sai e aí começa a ter contato com essas ideias de cura. E o Parham vai ter muito forte na mente dele que cura não é algo extraordinário. Cura é algo ordinário. Se tu tem fé, tu vai ser curado. Se tu não foi curado, é problema da tua fé, que tá fraca. E a mensagem dele vai começar a se popularizar e em Topeka ele vai criar uma casa de cura. Ele vai criar uma casa de cura, a Casa de Cura Betel. Tá? E essa casa, Felipe, ela é revolucionária em termos históricos. Tá?
A gente fala muito que o Parham foi racista, e de fato a experiência dele foi racista. Tem essa acusação, né, de homossexualidade, tem outras anticientificismo dele, de achar que não deveria ter médico. Mas olha só o que a casa fazia. Ela era uma casa, um estilo de agência de empregos. Então a galera ia lá, ele fazia o contato entre o desempregado e o trabalhador, e o empregador. Era uma espécie de abrigo transitório, que ia a criança que não tinha pai nem mãe, e ele encaminhava para famílias cristãs de Topeka para adotar a criança. Aí ia a pessoa doente lá, eu tenho uma doença no pé, mas eu ainda não tenho entendimento da cura, eu não tenho ainda fé na cura. Então, até eu ter a fé, ele tinha cuidados de enfermagem, para cuidar da pessoa, para limpar as feridas, para que quando a pessoa tivesse a consciência da fé, ela fosse curada, né? Tirar a prostituta das ruas também, ele tinha... E aí, o que divulgava, o que pagava isso, era o jornal Fé Apostólica, tá? Do que ele fazia isso, que vai ser, inclusive, o nome do movimento do Parham, no Seymour, no futuro, e vai ser o nome das Assembleias de Deus no primeiro momento, Fé Apostólica. Só que, claro, ele pensa o seguinte, a mensagem dele só faz sentido para os pobres. Era uma mensagem, assim, era muito genial essa mensagem de cura dele. Porque se tu não é curado, não é culpa do Parham. Parham não disse que curava. Era a fé das pessoas que estava capenga. Tu tem que ter mais fé. E os médicos também estavam desacreditados, os modelos de cura no câncer não eram muito avançados, então era fácil para o Parham. Só que os ricos tinham condições, né? E o Parham não conseguiu o apoio dos ricos. Como é que essa casa ia se sustentar? Cada vez mais ele tinha dificuldades para isso, né? E nessa época ele tem contato com algumas doutrinas. A doutrina do Alexander Dowie, que pregava sobre as curas, que eram algo obrigatório para o crente. Ele tem contato com Benjamin Irving, tá? Que ele pregava que havia outros batismos. Ele tem até uma igreja, né? A igreja do batismo com fogo, que o Benjamin Irving tinha. Ele dizia que tinha a conversão e santificação e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Que a pessoa poderia gritar, se emocionar, etc. Então tinha essa ideia também. Ele tem contato também com aqueles teóricos que está nascendo ali o dispensacionalismo, o fundamentalismo, também, norte-americano. Então, já nas primeiras publicações da Fé Apostólica, ele já fala em salvação pela fé, ele já fala em cura pela fé, ele fala em posição de mãos e oração, ele fala santificação pela fé, vida pré-milênio de Cristo. Olha a ideia do milênio, que vai ser muito forte na Assembleia de Deus. Ele toma contato, né, nessa mesma época, e aí vai ser muito forte com ele, com as doutrinas do Frank Sandford. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? E olha que interessante isso. O Frank Sandford, e aí vai entrar as línguas estranhas. Ele defendia a ideia que os americanos, eles eram a tribo perdida de Israel, descendentes da tribo perdida de Israel. E que os norte-americanos, eles tinham a função, nos últimos dias, de evangelizar o mundo no fim dos tempos. O Espírito Santo ia ser derramado sobre os americanos em algum momento do fim dos tempos, para que esses caras, eles evangelizassem o mundo. E aí, claro, o Parham, ele fica maravilhado com isso, ele descobre que o Frank, ele tem uma casa, né, que é a Casa Shiloh, que os próprios alunos trabalham para sustentar a casa, e esses alunos, eles vão pelos Estados Unidos divulgando a mensagem de Sandford, e ele vai até onde está essa Casa Shiloh para conhecer, e aí ele volta maravilhado, né? Porque eles serviam sem pagamentos, eles não tinham dívida, eram ofertas voluntárias, eles tinham construído um tabernáculo de 7 andares, eles tinham construído uma igreja comunitária, um hospital para a cura divina, tudo sem cobrar nada. E aí Parham volta para Topeka, né? A casa Betel já está falida, trocou até de dono, os donos modificaram tudo que o Parham tinha criado, e ele volta com essa ideia também, de que nos últimos dias, ele já tinha a ideia do Irving das línguas, já tinha a ideia de uma segunda bênção, ele volta agora com essa ideia mais pré-milenista, e aí nesse sentido, ele começa a incentivar os alunos dele a pesquisarem qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Tá? O que mostra que é que foi de fato batizado com esse batismo? Aí é interessante porque alguns teóricos dizem que ele já sabia essa interpretação.
Ele deu a desculpa que os alunos chegaram na conclusão também para ser mais correto de que ele estava indo no caminho certo, né? E a evidência dos alunos, que não. E eu esqueci de dizer, né? Ele chega já com a ideia, já forma uma escola, já tem 32 alunos, a torre de oração, 24 horas por dia, gente orando na escola que ele forma, ele aluga um prédio, assim, uma mansão que estava há anos e anos desabitada, ninguém. Era visto até nos jornais como casa mal assombrada, a mansão que ele aluga para fazer essa escola, né? E aí o estudo dirigido que os alunos deles fazem, só com a Bíblia, no estudo de Atos 2, né? E aí ele pergunta, qual é a evidência, ele fica uns dias fora, né? Quando ele volta ele pergunta, qual é a evidência que alguém foi batizado com o Espírito Santo? E todos respondem, segundo ele, unanimamente, que é o falar novas línguas. E aí eles buscam essa oração, e é dito que em janeiro de 1911, a aluna Agnes Osman começa a falar em línguas estranhas. E aí a gente entra no tema que tu me perguntou. A língua que o Parham diz que ela falou, e que aí há quem diga que não, há quem diga que sim, ele diz que é o chinês, tá? Que ela começou a falar em chinês. E nos próximos dias, quando o próprio Parham tem essa experiência e os outros alunos, eles começam a falar em sueco, começam a falar em outras línguas que não o inglês. Tem até a inscrição, se vocês pesquisarem, uma hora eu posso postar aqui na página, da transcrição daquilo que a Agnes Osman publicou, né? Então, eu não vou aqui dar a explicação teológica, o que está em Atos 2, o que está em 1 Coríntios, tá? Isso aí o Felipe, ele chama um teólogo para falar para nós, chama o Gutierrez, aí o Kenner, para falar para nós, tá? Mas, nesse caso aqui, foi a experiência, segundo Parham, da xenolalia, que é falar línguas desconhecidas do falante, mas conhecidas do ouvinte. No caso, aqueles que iam ouvir seriam línguas idiomáticas. Tá? Porque qual era a ideia? Que o batismo com o Espírito Santo ia preparar o crente para ser missionário. O Parham, inclusive, diz quantos anos vão ser economizados de estudo de idiomas nesses últimos tempos só com dom de línguas. Agora eu posso ir para o campo missionário e Deus vai me usar lá, eu vou falar a língua de um índio, né? A língua de um chinês, enfim, tá? Parham, ele diz, né, que primeiramente falou em sueco e tantas outras línguas. Né? Só que também tem escritores sobre o pentecostalismo, é o caso de um sul-coreano chamado Chang Song-lee, que ele diz que o Parham ele tinha outras interpretações além dessa. E eu estou falando da interpretação do Parham ali do evento de 1901. Mas ele não morre em 1901, ele tem uma teologia desenvolvida, né? E ele diz que o Parham tinha uma ideia de tanto línguas públicas quanto línguas privadas, que tinham funções diferentes. Então as línguas privadas serviam para orar, para conversar com Deus, para louvar a Deus, dizer as maravilhas de Deus. E as línguas mais públicas, elas tinham a função de provar o batismo, tá? De evidenciar que o batismo tinha acontecido internamente, ou seja, não era a língua estranha que te batizava com o Espírito Santo. Tu falava em línguas porque tu tinha sido batizado internamente com o Espírito Santo. É por isso que tu falava em línguas. Também era um sinal para os descrentes e um sinal para a proclamação do evangelho, pregação, né? O entendimento dele é que se línguas poderiam ser faladas e entendidas, também poderiam ser escritas e interpretadas. Então ele tinha essa ideia também, que se tu pegasse direitinho o que estavam falando em línguas lá, tu poderia entender o que estava sendo escrito, né? E também servia para perturbar os homens. Talvez aqui alguém da live tá achando uma besteira o que o Parham acreditava. Para ele chegou do que ele queria, que era para incomodar mesmo. Era outra das funções, segundo Chang Song-lee, que era uma das funções da ideia que o Parham tinha em relações às línguas. Mas aí, nesse debate, né, de xenolalia e glossolalia, a xenolalia é glossolalia até que alguém interprete e entenda, né? O Parham só vai ter esse entendimento que foi chinês depois, quando ele ouvia alguém falar que parecia o chinês. Mas até aquele momento era uma língua estranha que ele não conhecia. Porque se a pessoa conhece e fala, aí já não é mais um evento espiritual, né? A pessoa sabe falar o idioma. Então, quando alguém ouve, que aí se torna, segundo esses entendimentos desses caras, né, em
em xenolalia e não mais em glossolalia, porque a glossolalia seria línguas desconhecidas tanto do ouvinte quanto do falante, né? E aí entra o mistério. Era o ouvido das pessoas que estava acontecendo o milagre lá em Atos 2, que elas entendiam o que estava sendo falado, ou eles estavam falando já em idiomas desconhecidos para o falante, mas conhecidos para o ouvinte. Então fica essa coisa. Agora, quando que mudou no entendimento dos pentecostais que a língua falada, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não é um idioma, aí eu ainda não sei te responder, vou ser bem sincero. Eu não sei quando é que tem essa chave de mudança no entendimento, né? Se alguém puder colocar aí no chat, aí eu vou pesquisar. Mas o Parham, principalmente a ideia era de línguas idiomáticas, por quê? Porque preparava para uma experiência missionária, futuramente. Perfeito, perfeito. Kiff, a gente só tem mais 5 minutos para não enfadar o pessoal, né? E no sentido, porque para mim tá muito bom. Eu passo aqui mais 1 hora te ouvindo. Tô vendo que tem gente que às vezes sai, volta. O Kiffer, inclusive, cara, eu tô impressionado porque você nunca conversou essas coisas comigo, tá? E muita coisa que tu tá falando eu tô aprendendo agora aqui com você. Porque você não fala pra mim. Eu não entrego ouro pro bandido, né? Não, cada um com a sua pesquisa. O Kiffer, Manda. o pentecostalismo a gente pode traçar aí que tem assim uns 120 anos? Se começou em 1901, 120, né? 120 anos, perfeito. Então vamos lá. No Brasil 120 anos já são... Ele tem um pouco menos, né? Ele chega ali em 1910, 1911. Perfeito. Só que hoje a gente vê uma pluralidade muito grande. A gente vê uma pluralidade enorme, né? De pentecostalismo. Ou posso dizer pentecostalismos. No plural, né? Porque a gente vê um grupo de pentecostal que rejeitam certas coisas de outro grupo pentecostal. Eu não estou falando de grupos pentecostais que rejeitam as coisas do neopentecostalismo. Isso é outra coisa. Eu estou falando de um grupo pentecostal que rejeita outras manifestações, manifestações que a gente pode falar até social, né? Que rejeitam essas manifestações do seu próprio grupo. Eles não. Então a gente vê uma pluralidade nisso daí. Eu consigo enxergar. Eu creio que alguns consigam enxergar também isso, né? Como você, como historiador, como identificar essa pluralidade que a gente tem hoje para o que a gente tinha lá no início, pelo que você falou, tudo que você já mencionou, como a gente consegue identificar isso aí? Como é que a gente consegue identificar o que é pentecostalismo hoje através dessas informações que você nos passou? Deixa eu só... O Bruno perguntou ali se antes não havia manifestação do Espírito Santo. Muito antes, pelo contrário, Bruno. A história da igreja... Só há história da igreja porque o Espírito Santo está agindo no mundo, né? A gente está falando aqui do movimento histórico pentecostalismo. O Espírito Santo agindo, isso aí... quem não for pentecostal que fale o contrário, aí eu não me relaciono com ele, porque o Espírito Santo, sem Espírito Santo não há igreja, né? Então, é a mesma coisa eu digo para o nosso amigo ali, o Fábio, foi só uma provocação, Fábio, sobre o milagre ter acontecido no ouvinte. Não foi nenhuma afirmação, tá? Só uma provocação, porque eu também não sei. E eu fico com o que o texto diz, né? E aí, nesse sentido, hoje são 100 e poucos anos de história, né? É natural que hajam muito mais manifestações do pentecostalismo, que hajam muito mais interpretações, né? O que me preocupa hoje é querer... como é que eu posso dizer? É achar que para tu ser correto, tu precisa ser reformado. E aí tu deixa de ser o que tu é.
Aí, por exemplo, um colega aí perguntou sobre o pentecostal reformado. Pelo pouco que eu li daquele livro, eu acho que o livro pode ser um continuista, né? Reformado, mas não pentecostal. Já não é mais um pentecostal, aquela interpretação. A mesma coisa, o pentecostalismo clássico, tá? Que eu também diverjo muito um pouco desse tema, porque se o pentecostalismo está cada vez tentando acertar mais, está corrigindo erros, ele já deixa de ser o que aconteceu lá no começo, portanto já deixa de ser clássico. Então ele é um pentecostalismo melhorado, talvez não seja um clássico, não vejo problema disso, né? A gente tem vários teólogos aí que estão fortalecendo o pentecostalismo, não querendo reformar no sentido de igrejas históricas, né? A gente tem o Gutierrez, a gente tem o Elianel Cabral no passado, a gente tem tantos outros, o Kenner, que entrou aqui rapidinho na live. Ele ficou um bom tempo, o Kenner. Ficou, né? O Kenner ficou. Aí eu vi minhas besteiras e ele foi embora. É um rapaz muito, muito querido. Tenho conversado com ele para trazer ele aqui também, viu? Ele é muito fera. Me chama nessa para participar. E aí, por outro lado também, o pentecostalismo hoje tem se neopentecostalizado, né? Tem se neopentecostalizado. A gente conversa também que isso, André, exatamente. Gordon Fee, né? Cada vez mais teólogos. Eu até conversei contigo esses dias, né, Felipe? Da minha opinião de que a maior produção teológica é a católica e luterana no Brasil, não tem como fugir, mas daqui uns 10 anos, pela editora Carisma, pela editora CPAD, que é antiguíssima, né, o Pentecostais estão chegando ali, tem muita coisa boa saindo, né? Eu mesmo, pelo que eu comecei a pesquisar, né, que a gente conversa bastante, quase todo dia, né, a gente conversa, tem que passar por eles, tem que passar pelos não tem jeito, tem que passar pelos luteranos. Tem gente que vai rejeitar isso, tem gente que vai sair da live falando que a gente está falando heresia. Não. Eles são responsáveis pelas maiores produções teológicas. Isso é fato, né? Isso é um e eu fato tô pra te dizer, que eu estou pesquisando também. Os pentecostais vão entrar nessa lista aí. Tá? Os pentecostais vão entrar nessa lista aí. Porque tu pode amar, tu pode odiar, mas tu não pode negar os pentecostais. Isso tu não pode. Tá? Não pode ignorar eles, porque eles estão aí para ficar, né? E 100 e poucos anos nesse sentido. E essa neopentecostalização, que tem vários motivos, mas cada vez mais venda do sagrado, cada vez mais pessoas teologia da prosperidade, cada vez mais troca de unção, coisas que nunca foram do pentecostalismo, pelo menos no Brasil, que tem origem batista, nunca foi, né? E hoje estão bastante naturais. Mas isso não é um movimento do pentecostalismo, tá? Pode ser do pentecostalismo pela essa abertura que tem a questões espirituais. Pode ser. Mas, se a gente pesquisar na internet, tem presbiteriana com prática neopentecostal. Tá? Tem batista com prática neopentecostal. Não tem como fugir, né? São tendências da época. E claro que a gente, como pessoas que querem um entendimento correto da palavra, um entendimento correto da história, a gente vai se colocar contra essas novas tendências, né? Porque já é algo além do cristianismo, né? Para mim, o neopentecostalismo, por exemplo. Então, a diferença natural que tenha. E vai ser cada vez mais, daqui 100 anos vai ter um novo pentecostalismo. Porque não tem mais a igreja parecida lá com a igreja primitiva. Se vocês procurarem na minha página aí, vai ter o Agostinho de Canoas, né? O jovem que queria ser primitivo. Era o jovem que olhou para o passado, começou a ver que o certo era ser cristão primitivo, e aí uma igreja dizia que era primitiva e se vestia como Genebra, outra se vestia como a década de 60, outro queria voltar para o judaísmo, e aí o que era igreja primitiva? Então a igreja muda. A igreja muda. O que eu acho que a gente tem que manter é os pilares iniciais de um movimento, que é a marca dele. Tá? Eu não vou tirar a trindade do cristianismo. Eu não vou tirar a cristologia do cristianismo. Eu não vou tirar várias coisas que são importantes para nós, né, dentro do cristianismo. Mesmo a queda do homem, a criação do homem, a salvação do homem. E assim como eu não devo tirar do pentecostalismo essas questões iniciais, né? Porque aí já não é pentecostalismo. Porque não basta, se tu é carismático, se tu é continuista,
Tu não deixa, tu pode ser e não ser pentecostal. Tem um movimento a partir da década de 60, inclusive dentro da Igreja Católica, de entendimento de dons espirituais, né? O neocarismático, que muitos autores chamam, ou até mesmo chamam de neopentecostais, que tem uma nomenclatura diferente lá para fora, né? Então, não necessariamente tu precisa ser pentecostal para acreditar nos dons espirituais. Mas também tu não precisa ser presbiteriano, luterano, tradicional lá do século XVI, para ser um cristão fiel às escrituras. Não precisa também. Tem muito crente de verdade nas duas igrejas, assim como tem crente sem vergonha nas duas também, né? E o Fábio indicou ali o Orton, ele é o teólogo, né? Dos assembleianos é ele, né? Não tem como fugir desse cara aí. Né? Não tem como estudar a Assembleia de Deus sem passar por ele, né? Não tem não. Isso aí. O pensamento teológico. E justificação pela fé, sola escritura, Fênix. Isso aí, o pentecostalismo nasce no protestantismo, então ele tem tudo isso. Né? Perfeito. O pessoal, até você colocar na internet, você vai ver que os pentecostais, eles dão ênfase eles dão prioridade, já vi isso, né? Inclusive num blog, eles dão prioridade à experiência a experiência com Deus, né? O batismo com o Espírito Santo. Não, eles dão prioridade, a primazia é a palavra de Deus. Tanto a gente vai ver aqueles pentecostais raiz, né? O pastor Antônio Gilberto, que Deus o tenha, e Deus já tomou para si. Ele era defensor disso. O Elianai Cabral, aquele que tem a voz bonita, tem a voz forte. Ele fala bem... Thiago Kiefer? Não é você. Eu esqueci o nome dele agora. São pessoas que dão prioridade à Escritura, dão prioridade à palavra de Deus, né? Então, o Kiff, eu quero agradecer, cara. Quero agradecer para todo mundo aqui, vocês que assistiram, ficaram até o final, tá? Eu quero agradecer você. Peço que quem não assistiu desde o começo, assista desde o começo. O Claudionor de Andrade. Obrigado, André. André, esse é o cara. Ele sabe o nome de todo mundo. Claudionor de Andrade. Eu gosto muito de ouvir esse cara, né? Porque ele tem aquela voz bonita. Um grande mestre que as Assembleias de Deus têm. A Flaviane tá aí, meu Deus do céu. Só os... E eu aqui. Kenner Terra participou, a Flaviane e eu falando aqui. Que absurdo. Rapaz, Lucas Gesta comentando. A gente tá ficando. Rafael da Gama tá lá em cima. Só os e tantas outras pessoas importantes. A gente estamos falando dessas pessoas, mas a minha tia Elita tá aí, ó, até agora, desde o início. O Bruno tá aí. Enfim, pessoal, quero agradecer vocês. Quero que vocês assistam desde o início. Tá? O Kiff trouxe várias informações muito valiosas. Peço vocês que compartilhem, tirem um print aí, né? Marque a mim, marque o Kiff, né? A página Cristianismo no Tempo, porque ele deu uma aula dessa de graça, pessoal. Eu acho que esse é o primeiro lugar que ele fala sobre isso, tá? Vou estar fazendo com a Flaviane aqui sobre a história das Assembleias de Deus. Tá? Para quem não sabe, a Flaviane, ela é da CPAD, é historiadora também, e vou fazer com ela das Assembleias de Deus, Kiff, a gente futuramente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre o pentecostalismo. Foi muito top, né? Quero agradecer você pela sua amizade. Agora, falando sério, tirando a parte do flamenguista aqui, mas quero porque não tem como ser sério daí, né? Quero agradecer você pela sua amizade, né? Embora a gente tenha aí uma diferença de 6 anos de idade, mas nos damos muito bem. Quero agradecer a Deus também aqui pela sua amizade, por ter colocado você no meu caminho. É uma pessoa que me ajuda muito. Eu faço questão, cara, de te ajudar, de compartilhar suas coisas, porque é um material de altíssima qualidade. Tem gente que às vezes comenta: falsa modéstia isso aí, você falando que a dele é melhor que a sua. Não, porque eu sei o que você passa, eu sei o que você faz
para fazer um conteúdo. Eu sei que é difícil, tá? Então, eu quero agradecer você. E o Silas está aí ainda, rapaz, também, outro mestre aí, está Só os acompanhando a fera. gente falando um monte de heresia aqui, tá? O Silas, o Silas, ó, o Kiff, perdão, Kiff, você quer deixar alguma palavra aí? Palavra, muito obrigado a quem ficou até o final. Que a gente venha estudar esses temas, mesmo que a gente não concorde com o pentecostalismo, mas para construir, botar uma pedrinha, né, no tijolo da unidade da igreja. A gente pode sentar na mesa com pessoas que pensam diferente, com pessoas que discordem da gente. Mesmo assim, é um desafio para mim. Ter me conhecido né, nesse tempo que a gente virou amigo, mas que a gente contribua, né, para a unidade da igreja. Existe um termo que é ecumenismo de trincheira, né? Na hora da guerra, a gente não pensa que o do outro lado é flamenguista, que o outro lado é colorado. Talvez eu pense que é gremista, mas aí é outra história. E assim tem que servir no cristianismo, né? A gente vive uma guerra, a gente vive os últimos dias, eu tenho certeza disso. Bem o meu lado dispensacionalista aqui, mas é verdade. E que a gente se una, se abrace como irmãos. Como eu disse naquele vídeo do Agostinho de Canoas, né, que a gente olhe para a história da igreja e não procure iguais, que a gente procure irmãos. Então, esse recado que eu queria deixar aí pro pessoal. Pessoal, quero dar um abraço para vocês aqui. A gente tem na nossa página, temos luterano, temos católico romano, temos católico greco melquita, que é o Ian. Eu nem sei se ele está na live aí ainda. É o Ian, da Igreja Católica Greco Melquita. Temos amizade muito boa. Temos Batista tradicional. Tem eu que sou da Batista Nacional, que é a Batista Renovada. Tem o Kiff, que era da Assembleia de Deus e foi para Batista. Temos pessoas da Assembleia de Deus. Temos o Idauro, que é da Congregação Cristã, né? Ou seja, estamos aqui unidos para trazer bom conteúdo para vocês e fazer essa mentalidade ficar mais forte da unidade da igreja, da nossa união. Tá? Pessoal, quero dar um abraço para vocês, um grande abraço. Kiffer, muito obrigado. Foi uma das lives mais top aqui da página História com Teologia. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Um abraço a todos aí, como eu sempre digo, aprender é sempre um esporte.